Queridos, vamos orar antes de começar? Santo Deus, Pai maravilhoso de amor, te agradecemos, Pai, te damos louvor pelo dia de hoje, porque estamos aqui, porque sabemos que o Senhor tem cuidado pelas nossas vidas. Senhor Deus, que nesses momentos nós possamos todos estar com uma só mente, que o Teu Santo Espírito esteja em cada um de nós, nos guiando, nos ensinando, para que a gente possa aprender mais a Tua Palavra, Senhor. É o que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, o que a gente está estudando mesmo? Paulo e as suas cartas. A gente já viu a vida de Paulo, algumas características da época dele, e agora estamos nos dedicando aí carta por carta. Semana passada, a gente começou as famosas cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão, escritas em circunstância, local e época, que são um pouco disputados. Algumas questões sobre ocasião, autoria, local dessas cartas. Autoria, não. Autoria a gente toca daqui a pouco. Já foram mencionadas aí na semana passada. Há, na verdade, algum debate sobre de qual prisão Paulo escreveu. Sem que isso tenha exatamente muito impacto sobre a forma de estudar, sobre os ensinamentos de cada uma dessas cartas. Ok? Apesar da visão mais tradicional, eu tenho um pouco de hesitação de falar majoritária, mas possivelmente majoritária mesmo, seja de que essas cartas foram escritas quando Paulo estava preso em Roma. Pessoalmente, para ser um pouquinho do contra, eu fui, pelo menos por enquanto, persuadido a acompanhar a ideia do N.T. Wright e entender que Efésios talvez seja um bom local, um bom candidato para ser o local da autoria dessas cartas, o local de escrita dessas cartas. Tem argumentos contrários, argumentos favoráveis, mesmo quem defende mais Roma fala que Efésios é uma possibilidade. A verdade é que a gente realmente não sabe, e isso também não tem muito impacto acerca ou para a interpretação dessas cartas. Fica pendente aí a questão de Efésios, da carta de Efésios. Por que Paulo teria escrito uma carta para os Efésios se ele estava em Éfeso? Primeiro, não há tanta certeza assim que a carta aos Efésios seja apenas destinada aos Efésios. Tudo indica que fosse uma carta circular. E o N.T. Wright ainda traz a possibilidade de que a carta destinada à igreja em Laodiceia seja a carta aos Efésios, que apenas como carta circular ficou conservada ali em Éfeso, então tudo bem. Enfim, gente, isso não muda praticamente nada, ok? Só quis me situar aí perante vocês o que eu penso sobre isso, mas também sem muita convicção. É bem possível que no futuro mude de ideia, e de verdade o que eu penso sobre isso não muda nada também. Tá? Uma outra questão um pouquinho mais, não doída, mas mais importante da gente tratar, se relaciona à autoria da carta, ok? Logo no começo da carta, consta que a carta é de Paulo junto com Timóteo, como outras cartas com coautores que a gente já viu. Porém, nos últimos 150 anos, mais ou menos, tem surgido um razoável debate contestando essa autoria da carta aos Colossenses. Também se aplica a outras cartas. Basicamente, os argumentos seriam diferenças de estilo. Aliás, dois parênteses. Primeiro deles, vocês vão observar, quem está com a folhinha vai observar que está um pouquinho diferente da folhinha do que está no grupo. Tem alguns erros, que nem se chamar a cidade de Colosso. Eu corrigi isso, então, na versão que está no grupo, em PDF.
Tá certo. E outra ressalva, essas questões sobre local e autoria eu não coloquei também na folhinha. Vocês que estão com a folhinha já estão vendo que isso não está lá. Primeiro porque não cabia, tá? Na prática não cabia. Segundo porque algumas dessas questões a gente vai acabar tendo que tocar marginalmente desde o domingo passado até daqui a 2 domingos, enquanto a gente tratar das 4 cartas, então não tinha porque nessa aula específica a gente ia abordar tudo isso. E terceiro, porque logo no começo, quando a gente estava dando um panorama sobre as cartas, sobre a autoria delas, algumas dessas questões que eu vou falar agora a gente já conversou. Então, não vi necessidade de repisar esses argumentos. Mas, enfim, fechando parênteses, vamos lá. Por que, por alguns, a autoria dessa carta é discutida? Tem questões sobre conteúdo, a questão de uma cristologia alta, que é considerada incomum em Paulo, e, na verdade, não é tão incomum assim. A gente já encontrou isso semana passada, em Filipenses, em outras cartas a gente também vai ver pontos disso. Em Romanos também tem bastante vários elementos dessa cristologia alta. Então, não é algo exatamente convincente. Tá? Outra questão, a questão de estilo. Eu já falei lá no começo que muitas dessas questões relacionadas a estilo são, mais recentemente, tratadas de um ponto de vista quase que matemático, sobre a análise do texto. Tá? Modelos computadorizados que analisaram os textos. E a verdade, gente, é que as cartas de Paulo não são um corpo tão extenso assim de escritos, no qual a gente tivesse um universo amostral suficiente para poder falar, olha, isso aqui está destoando. Não pode ser de Paulo. Terceiro, primeiro, segundo, enfim. Além disso, tem a questão sempre plausível, possível e provável de que Paulo não tenha sido o redator das cartas fisicamente. Ele não estava num escritório tranquilo, como às vezes a gente vê em algumas pinturas sobre essa época, cartas da prisão, Paulo lá, todo pleno, escrevendo com a sua pena. Não era isso, gente, ele estava preso. Provavelmente ou ditando ou falando os temas para que algum terceiro redigisse. Consequentemente, isso tem impacto sobre a redação também, o que deixa bastante dúvida sobre a relevância desse questionamento por esse caminho. Terceira, aí sim, agora a terceira questão sobre isso, a questão da coautoria. Se os autores da carta são Paulo e Timóteo discípulo de Paulo, seria plausível também que alguns pedaços ou que a própria carta fosse redigida por Timóteo com Paulo ali. Timóteo fala isso, Timóteo fala aquilo, e que o próprio Timóteo conhecesse aí as ideias de Paulo, mas a ponto de Paulo estar presente, supervisionando e sendo o autor do conteúdo da carta, ainda que talvez nem tanto da redação. Ou seja, tudo isso combinado faz com que a gente não possa levar muito a sério esse argumento acerca da autoria. A gente tem, então, a questão teológica da alta cristologia, alguns elementos acerca de como Paulo apresenta a escatologia. Aqui destoa um pouco de algumas outras cartas, mas tranquilo, a gente também já viu que Paulo, em nenhuma das cartas, está promovendo uma teologia sistemática. Ele está abordando pontos específicos, visões específicas, complementares sobre um mesmo assunto. Então, não tem nada demais ele abordar uma questão sobre um prisma numa carta, que é o prisma que é útil àquela comunidade, e em outra carta, perante uma outra comunidade, ele abordasse de uma outra forma. Problema nenhum. E, por fim, há semelhanças na carta com ideias e até trechos de outras epístolas paulinas que não são contestadas quanto à autoria, como, por exemplo, Gálatas. Então, gente, a questão da autoria, da dúvida sobre a autoria, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Tudo indica que a gente pode aceitar com bastante tranquilidade a visão tradicional da autoria paulina da carta aos Colossenses. Ok? Lembrando, isso não está na folhinha, então só vocês que estão aqui vão ter acesso a essas ideias. Tranquilos? Joia. Vamos em frente. Alguns detalhes aí sobre a situação de Paulo. Ele mesmo relata que ele está preso, capítulo 4, versículo 10. Ele informa que Timóteo é o coautor da carta,
A gente descobre nessa carta que Paulo não conhecia pessoalmente os membros da igreja de Colossos. Essa igreja possivelmente fora fundada ou era fruto do ministério de Epáfras, esse sim, colaborador de Paulo, que ou havia visitado Paulo na prisão, como a gente encontra lá em 4:12, ou até talvez estivesse preso junto com Paulo. Ok? Os versículos estão aí, depois vocês podem dar uma olhada. Não estão na ordem da carta, mas estão na ordem lógica aí da explicação. De qualquer forma, Paulo havia passado já pela região ali, é o Vale do Lico, na Frígia, a gente já volta a isso daqui a pouco, e havia conhecido Filemão e a sua esposa. Filemão havia se tornado companheiro de Paulo, provavelmente um mantenedor do ministério de Paulo, e o N.T. Wright e o Word falam que provavelmente, inclusive, a igreja se reunia na casa de Filemão. Ok? Esse, então, o cenário aí imediato da carta de Paulo aos Colossenses. Cidade de Colossos. Bom, Ásia Menor, região da Frígia. Ásia Menor, hoje, o que é Turquia. Tudo bem? Só para a gente situar aí no mapa, às vezes você fala Ásia Menor, como assim? O que hoje é a Turquia, ok? Uma região não próxima ao litoral, era uma região de passagem entre Oriente e Ocidente, e Colossos, apesar de ser a mais antiga das cidades ali da região, provavelmente datando de pelo menos ali do século V a.C., não era a cidade mais importante. Ela havia perdido importância para duas das suas cidades vizinhas, especialmente Laodiceia e Hierápolis. Inclusive, Laodiceia é mencionada aí na carta. Colossos foi... Nossa, de novo escrevi Colossos sem o S aqui embaixo, hein? Às vezes está com S, às vezes sem. Colossos foi atingida na década de 60 por um terremoto e nunca se recuperou totalmente desse terremoto. A cidade continuou existindo, continuou funcionando, mas ela não se recuperou disso. Inclusive, aqueles que raciocinam que a carta é possivelmente datada de um período anterior à prisão de Paulo em Roma, citam esse como um argumento. Puxa, se Paulo já tivesse preso e fosse posterior, enfim, poderia ter mencionado a questão do terremoto, mas, como eu já disse antes, isso não é importante. O que é importante é a gente entender que em Colossos havia uma grande multiplicidade de divindades que eram adoradas. A gente não sabe exatamente, a gente não tem acesso a produtos, resultados de escavações arqueológicas em Colossos, porque ela não foi escavada, pelo menos até a época da redação dos livros que a gente tem utilizado, e alguns deles são bem recentes, ela não havia sido sistematicamente escavada arqueologicamente. Tá? E, portanto, a gente tem indicativos relacionados à região. O fato é que, principalmente, pela questão de altares que foram localizados, de moedas e as imagens contidas nessas moedas, de imagens também, estatuetas de culto, a gente descobre que o culto a Zeus, Apolo e Ártemis eram muito presentes ali na realidade dos colossenses. Além disso, permanecia naquela região um forte reminiscente, ainda continuava a adoração a deuses associados à natureza, dentre eles Menkarou, que era um deus de fertilidade e cura, patrono aí da medicina dos povos frígios, e quando da ocupação romana, os romanos meio que o identificaram com Zeus. Só para a gente entender aí o caldeirão cultural, espiritual desse povo ao qual o evangelho foi pregado em Colossos. Além disso, havia imigrantes do entorno ali, da região, tanto da Europa, no sentido ali do Oriente, como do Oriente no sentido ocidental. Havia tanto europeus que haviam imigrado para aquela região, principalmente vindos ali
da Península Itálica, e havia pessoas do Oriente, inclusive judeus, que haviam se deslocado ali para a região da Frígia, o que explica a existência de uma comunidade judaica e, inclusive, na época de Paulo, de cristãos judeus da diáspora. Tranquilos com tudo isso, é um pouquinho diferente de outras cidades que a gente já viu. Tá? Não havia uma presença romana tão enfática ali, apesar de haver culto ao imperador. Ali era um povo ainda mais relacionado às divindades gregas e às divindades ancestrais ali da região. Tranquilos? Joia. Vamos para a carta de Paulo aos Colossenses, então. Eu vou passar pela carta toda. Eu pretendo me deter nos tópicos 2, 4, um pouco no 5 e depois principalmente no 6, tá, gente? Então, fica de novo o convite para vocês lerem essa carta. A carta aos Colossenses sempre foi, para mim, uma carta que eu buscava topicamente. Tá? Alguns assuntos, quando me preocupavam, eu sabia que eles estavam em Colossenses, eu ia para lá. É muito diferente quando a gente pega a carta de ponta a ponta e a gente começa a sentir mais familiaridade com o fluxo do texto, do raciocínio e entender o que estava acontecendo ali. Quando a gente faz isso, e por isso que eu insisto que vocês se detenham na leitura da carta do começo ao fim, a gente começa não apenas a entender melhor o que estava acontecendo, entender melhor, e isso é muito importante, o contexto desses tópicos pontuais que a gente sempre viu. Tem uma série de passagens, essa passagem eu conheço, isso quer dizer isso, quer dizer aquilo. Às vezes, o que você entende como o assunto daquilo é apenas uma consequência secundária ou terciária do que Paulo está realmente dizendo. E a gente tem acesso, então, ao porquê Paulo estava tratando aquele assunto, qual o contexto, e dessa forma a gente consegue trazer e aplicar melhor para a gente hoje. Como eu já disse outras vezes, não é esse exatamente o objetivo primordial de Escola Bíblica Dominical, ou seja, trazer para hoje, mas em Colossenses isso é inevitável. Mas a gente já chega lá. Vamos lá. Capítulos 1, versículos de 1 a 14, saudações, ação de graças e oração. Paulo começa de forma como ele costuma começar suas cartas, exceto Gálatas, ou seja, Gálatas ele começou com o pé no peito de todo mundo, aqui não. Ele faz aí agradecimentos, agradece a Deus pela fé, pelo amor dos colossenses, ressalta a esperança que está reservada a eles no céu, ora pelo crescimento, sabedoria e compreensão espiritual do povo lá em Colossos. Lembrando, gente, ele não conhece pessoalmente essas pessoas, tá? Não é uma igreja que Paulo fundou, consequentemente ele está se dirigindo ou falando sobre os colossenses por aquilo que ele ouviu, possivelmente, de Epáfras. Tá? Em seguida, a partir do versículo 15 aí do capítulo 1, se inicia mais um poema de alta cristologia. Lembrando de semana passada, alguns chamam de cântico. Precisa ser cântico? Na verdade, não. É possível. Alguns vão dizer que é provável. Alguns vão dizer que Paulo é o autor. Outros vão dizer que Paulo adaptou esse poema de poemas já existentes. Alguns vão dizer que isso já tinha até função litúrgica na época. A gente não tem como saber. De qualquer forma, esse é, com certeza, o coração da carta. E mais, não sei se faz sentido falar mais do que o coração, mas eu diria, e aí, como função, essa porção da carta é um verdadeiro centro gravitacional aí dessa epístola. As ideias que Paulo vai deduzir em seguida, a forma pela qual ele vai se apresentar, o pano de fundo dos argumentos que ele vai usar,
a razão pela qual ele vai falar aquilo que ele ainda vai falar. Tudo está relacionado com essa pequena porção da carta de Paulo aos Colossenses, de forma muito semelhante ao que aconteceu em Filipenses. Quem sou eu e que tempo é esse que a gente tem para analisar esse pedaço aí tão rico e poderoso dessa epístola paulina? Mas vamos parar um pouquinho e ler esse poema de ponta a ponta, ok? Começa no versículo 15 e vai terminar no versículo 20. Em seguida, Paulo faz algumas aplicações acerca disso. Vamos lá. Na minha Bíblia, pelo menos, tem aí o subtítulo A Supremacia de Cristo. E se inicia o poema no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Eu tenho até dificuldade de imaginar por onde que eu começo a analisar isso. Vamos começar pelo básico, aí, pelo mais objetivo. Esse poema tem reminiscências do Antigo Testamento. Tá? Gênesis, capítulo 1, Salmos 2, 8 e 68, Êxodo 40, Provérbios 8. E, se a gente observar, a gente parte... Só algumas características desse poema que são importantes, que eu queria ressaltar, para a gente continuar a conversa e para que vocês possam usufruir aí da maravilha de ensinamento que é esse poema de uma forma um pouquinho mais organizada. Esse poema ele tem um certo espectro de linha do tempo, ok? Fala da criação, fala de antes da criação, ou traz indicativos anteriores à criação, fala daquele tempo presente no qual a igreja estava inserida e aponta para o futuro, indicando a reconciliação com Deus de todas as coisas. Então, primeiro aspecto, esse espectro temporal. De antes da criação era da igreja, e o futuro com a reconciliação de todas as coisas. Guardarão isso? Joia. Segundo aspecto, e daqui a pouco sobre esse a gente vai ter que abrir um parênteses daqui a pouquinho. A identidade de Jesus Cristo. A imagem de Deus invisível, primogênito sobre a criação, cabeça do corpo que é a igreja, plenitude de Deus, aquele que opera reconciliação. O parênteses que eu disse tem a ver com a utilização da expressão primogênito aqui. Tá? Por que isso? Esse é um texto que testemunhas de Jeová, por exemplo, usam para indicar Jesus como criatura. Não, ele é uma criatura diferenciada, ele é o primogênito, é o primeiro da criação, mas criatura. Tá? O N.T. Wright aborda bastante essa questão num destaque ali do texto no Novo Testamento em Seu Mundo. E basicamente a ideia é a seguinte, e todos os outros autores estão de acordo com isso. Paulo aqui, ou o autor desse poema que está sendo transcrito por Paulo, está usando a palavra primogênito no sentido
que era utilizado, por exemplo, em Êxodo, Esdras, Jeremias, não é no sentido do primeiro nascido. A ideia é de dignidade, não é de cronologia de nascimento. Se assim fosse, haveria outras expressões no grego que seriam muito mais claras sobre isso. Feito primeiro, criado primeiro. E não são essas as expressões que Paulo está utilizando. Ele está usando o sentido de primogênito, ele está usando a palavra primogênito num sentido, vamos dizer, meio técnico, de dignidade. O N.T. Wright, inclusive, explica que até um escravo poderia ser chamado de primogênito, fosse ele aquele que iria governar a casa ali na qual ele estava inserido. A ideia não é nascimento, criação, não é disso que está se falando, mas de dignidade, de importância, de glória, de poder. Tranquilos? Fechando esse parênteses. E, assim como Jesus Cristo foi autor da criação, ele é o autor, e isso aqui é muito importante, gente, do refazimento de todas as coisas. Várias e várias vezes eu repito isso. O que Deus está fazendo nesse momento, nessa fase da história? Ele está no movimento de reconciliar com Ele todas as coisas, do qual a igreja faz parte. E faz parte por quê? Faz parte em Jesus Cristo. É por meio dele que todas as coisas estão sendo refeitas e serão consumadas, feitas novas, como a gente encontra lá em Apocalipse. Tranquilos com isso? O último aspecto que eu queria destacar aqui já indicando para algumas questões práticas que a gente vai aprender daqui a pouco, que a gente vai ver daqui a pouco, se Jesus Cristo é a plenitude de Deus, ele é Deus, ele, com muitas aspas, tá? Ele equivale a Deus. Lembrando um pouquinho a ideia de Filipenses semana passada, o Deus que se esvaziou do seu poder para estar entre nós, tá? Como que nós conhecemos a Deus? Qual que é o caminho mais óbvio, evidente, direto e sem ruído que a gente pode encontrar para conhecer a Deus? Conhecimento do próprio Jesus Cristo, tá? O conhecimento de uma pessoa, ou seja, Jesus Cristo. Deus, em sua plenitude, habitou entre nós. Gente, tranquilos com isso? Isso vai ser importante para algumas questões que a gente vai ver para frente. Podemos continuar? Joia. Capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 5, do versículo 2. Paulo situa o seu ministério, os sofrimentos do seu ministério, como parte da sua participação no sofrimento de Jesus. Ele está sendo punido por anunciar ao mundo que Jesus Cristo é Senhor e Rei sobre todos. Inclusive, talvez essa questão do Rei sobre todos, ela é importantíssima aqui na carta de Colossenses. Talvez seja um dos aspectos mais importantes aí da alta cristologia em Colossenses, essa posição de Jesus Cristo como Rei. E é um tema que é muito caro ao N.T. Wright, por exemplo. Talvez não, e essa foi possivelmente a razão pela qual eu acabei fundamentando boa parte da aula de hoje nas ideias do N.T. Wright, e não em outros que eu gosto demais também. Mas especificamente em Colossenses, eu falei, não, eu puxei um pouquinho para esse lado. Tá? A prisão de Paulo é participação nos sofrimentos de Jesus, que habita, de alguma forma, na sua família multiétnica, que agora inclui os gentios. Tá? Paulo está aplicando ali as ideias
que a gente encontra sobre a primogenitura do povo de Israel, por exemplo, agora tratando desse ensino que não era conhecido pelos gentios, mas que agora que é o Deus que criou o mundo todo, que é Senhor sobre todas as coisas, que já vai chegar na questão de ser Senhor sobre as divindades do povo ali que Colossos conhecia. Paulo está, a partir daquilo que a gente viu, ele está começando a dar linha para o argumento dele. A partir do versículo 6 do capítulo 2, até o final aí do capítulo, Paulo fala sobre pressões para que as pessoas se afastassem do verdadeiro Deus, do conhecimento do Messias que eles haviam tido até ali. Aqui, gente, surge mais polêmica. Alguns falam a heresia colossense, fosse ela qual fosse. Alguns falam de forças sincréticas. Alguns falam de judaísmo místico. Eu, de verdade, não consigo decidir exatamente o que estava acontecendo ali. E, na verdade, ninguém tem realmente condições de dizer o que estava acontecendo ali. Se havia ensinos sendo propagados em Colossos contrários ao Evangelho, se a igreja em Colossos já havia sido contaminada pouco ou muito por isso, provavelmente pouco, se fosse contaminada pela forma elogiosa com a qual Paulo trata os colossenses, se essa pressão era fruto do que exatamente? Muitos falam que tudo se reunia numa coisa só, filosofias, judaísmo, divindades pagãs. A verdade é que não dá para saber. Alguns falam que o que estava acontecendo ali era uma forma incipiente de gnosticismo, isso já não é mais muito levado a sério. Alguns falam em misticismo judaico, como eu disse há pouco. Eu prefiro tratar isso de outra forma hoje. Vamos tentar não adivinhar quem eram essas pessoas e o que estava acontecendo, e vamos falar sobre essas três forças possíveis ali que estavam acontecendo. Se elas estavam juntas sincreticamente, se eram pressões diferentes que eles experimentavam, a gente, na verdade, não tem como saber ao certo. Tá? Mas a gente sabe que esses três grandes vetores estavam puxando os colossenses para fora do centro da mensagem do Evangelho. E essas três forças, esses três vetores são: o primeiro deles, filosofias, chamadas filosofias de uma forma genérica. Possivelmente Paulo não está falando de filosofia como a gente entende hoje, um ramo do conhecimento. Tá? Ele estava falando de filosofias. Vamos chamar de conhecimento humano. Tá? Nossa, escrevi aqui, nem entendo mais minha letra. Formas de conhecimento humano. Tá? Especialmente formas humanas e meios humanos de se conhecer a Deus. Vamos colocar essa aí como o primeiro vetor de afastamento da mensagem central do Evangelho que poderia estar ocorrendo em Colossos ou que estava efetivamente ocorrendo em Colossos, a gente não tem certeza. Primeiro, filosofias. Segundo, pressão do judaísmo. Não exatamente do judaísmo, tá? Apaga o judaísmo. A obediência dos judeus cristãos, judeus da dispersão, que agora eram cristãos, à lei. Ou seja, o que estava acontecendo na Galácia. Tá? Vamos lembrar aí o que aconteceu na Galácia. O acréscimo ao Evangelho das regras dietéticas kosher, datas, festividades e a circuncisão. Portanto, primeiro vetor possível, filosofias, conhecimento humano, meios humanos de se conhecer a Deus. Segundo vetor que a gente está tratando, a pressão para a judaização, termo anacrônico e até meio errado, mas todo mundo sabe o que se quer dizer quando fala isso. A pressão por acrescentar ao Evangelho regras da lei. Terceira pressão, terceiro vetor aí
de distanciamento, puxando, portanto, os colossenses do centro do Evangelho, reminiscências do paganismo. As três coisas estão acontecendo aqui, a gente só não sabe qual a interação entre elas, mas que essas três coisas estão lá, elas estão. Por isso que Paulo vai dizer que, pela terceira dessas coisas, tá? A primeira, vamos organizar direitinho. Volta. Como que Paulo vai se dirigir a cada uma dessas três pressões? Primeiro, a questão da Torá. Mais ou menos como ele já se dirigiu aos Gálatas. Não acrescentem, isso não leva a nada. A circuncisão na carne não tem frutos. O que importa é a circuncisão do coração. Guardem essa ideia, ela vai ser útil daqui a pouco. Tá? Então, não acrescentem nada da lei. O centro da mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. Quando você acrescenta alguma coisa, você está rejeitando a suficiência do Evangelho. Ok? Como Paulo vai argumentar longamente e às vezes obliquamente contra a busca por meios humanos de se conhecer a Deus, e aqui incluindo uma certa dose de ascetismo. O que é ascetismo? Eu vou me privar das coisas, eu vou me distanciar da realidade, eu vou sofrer para poder conhecer melhor a Deus. Quem é a plenitude de Deus visível? É Jesus Cristo. O homem não tem meios que ele possa utilizar para conhecer a Deus ou conhecer melhor a Deus. O centro do conhecimento de Deus está em Jesus Cristo. Conheçam a pessoa de Jesus Cristo e assim vocês vão conhecer a Deus. Qualquer outra coisa que você acrescentar, você está se afastando do verdadeiro conhecimento de Deus. Ok? Como Paulo se dirige ao terceiro vetor, a terceira pressão de afastamento, versículo 2:15. Jesus Cristo já triunfou sobre todos os poderes espirituais, já libertou todo mundo da influência deles, se é que eles tinham alguma, ou na medida em que eles tivessem influência. Deus é o Criador de tudo, é a única autoridade sobre toda autoridade. É Ele que criou, que opera, que reina, é Ele que triunfa, que já triunfou, inclusive. Então, não tenham medo disso. Gente, isso para pessoas que cresceram no paganismo, para pessoas com contato, com histórico de pensamentos desse tipo, divindades da natureza. Eu estou doente, portanto eu preciso fazer uma oferta ou algum tipo de sacrifício, ou pedir ao Deus X que cura a doença, ou a qualquer outra coisa. Tudo isso é inútil, porque o Senhor sobre todas as coisas é o Criador de todas as coisas, é aquele que já triunfou, já venceu. Nada disso mais importa. Não tenham medo e não cultuem essas coisas. Tudo bem? Olha, vamos avançar um pouquinho aí. Capítulo 3, versículos de 1 a 17. Cristãos como pessoas transformadas e renovadas. Aqui Paulo usa aquelas expressões sobre roupas novas para uma nova vida. E aqui vamos começar a recuperar as ideias, porque daqui para frente elas vão ser importantes. Vocês lembram que a gente falou agora há pouco que Deus está fazendo novas todas as coisas, que nós estamos no processo de renovação de todas as coisas? Como que a gente vive durante esse processo? A gente ou participa dele, ou a gente está alienado do que Deus está fazendo. Ok. Portanto, Paulo recomenda: ponham a mente de vocês nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Em resumo, vivam já
hoje, no presente, no dia a dia, nas questões diárias e cotidianas suas, no seu trabalho, na forma de se relacionar com seus vizinhos, em tudo. Já viva hoje como a pessoa que você vai ser quando tudo for consumado e que todas as coisas forem renovadas. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Paulo aborda uma das questões, a questão da sexualidade. Ele aborda bastante aqui, mas eu vou deixar ela para o tópico seguinte, da família cristã. O importante a gente entender aqui é essa vida hoje, como seremos no futuro de todas as coisas feitas novas. Ok? Esse é o panorama geral, essa é a grande ideia nesse momento, aplicada a tudo. Daí Paulo vai falar, olha, não mintam, sejam gentis, e uma série de coisas bem práticas. Colossenses não chega a ser prática como Filipenses, no sentido de ter indicações pessoais, porque até Paulo não conhecia aquelas pessoas, mas tem muito impacto prático e cotidiano, essas ideias que, num primeiro momento, parecem tão abstratas, tão transcendentes. Assim como a gente aprende que Deus está fazendo novas todas as coisas, a gente aprende que no nosso dia a dia devemos viver com as novas roupas desse momento futuro, quando tudo estiver consumado. Tranquilos? Joia. E aqui a gente chega, então, no tópico que tem sido talvez um dos mais debatidos aí na carta de Paulo aos Colossenses, também pela intersecção dessa carta com Filemon. A gente, no finalzinho, encontra Filemon como sendo uma das pessoas mencionadas por Paulo, por causa de, na verdade, Onésimo, tá? O escravo de Filemon, sendo mencionado no final da carta, lembrando que Filemon, né, em Colossos, a qual uma das pessoas às quais a carta se dirigia. A gente tem aqui 2 tópicos para abordar e eu vou tentar conseguir exaurir aí, nesses 8 minutinhos que a gente tem, algumas ideias que são decorrentes do que a gente já viu, mas são muito marteladas nas discussões atuais sobre isso. As questões são escravidão e família cristã. Muita gente critica fortemente o apóstolo Paulo por não ser incisivo o suficiente em relação a questões de escravidão e de família. Tá? Há várias razões para essas críticas, há várias ênfases e óticas sobre essas críticas, mas eu gostaria de trazer para vocês 3 razões pelas quais eu entendo que essas críticas são injustas. A primeira delas, vocês lembram que eu falei que Paulo não está escrevendo tratado de teologia? Assim como Paulo não está escrevendo tratado de teologia, ele não está escrevendo tratado de sociologia, ele não está escrevendo tratado de antropologia. Ele já deixou absolutamente claro que todo ser humano é igual perante Deus em dignidade, em valor e em essência. Tá? E Paulo tem sempre uma ótica muito prática e pastoral, mesmo perante pessoas que ele não conhece pessoalmente. Então, não é nem do feitio de Paulo abrir um tópico aqui e começar. Porque a escravidão é um absurdo, porque todos os seres humanos... Tá? Não faz parte do escopo das epístolas de Paulo, assim como outras questões que serem tratadas da mesma forma também não foram tratadas. Está todo mundo bem com isso. Mas quando toca nessas 2 questões, família e escravidão, a gente quer mais do apóstolo Paulo do que ele fez em qualquer outro lugar.
Por isso eu acho que essa crítica é injusta. Segundo aspecto, segunda razão pela qual, quem sou eu para defender o apóstolo Paulo, mas enfim, vamos lá. Muito já se falou sobre algo como uma ética progressiva. Olha, o que a gente pode fazer hoje? O que a gente consegue resolver hoje? E Paulo dá indicativos de onde a gente vai chegar no final, mas primeiro ele está tratando com pessoas reais, pessoas que estão vivendo naquele ano 58, 60 e pouco. E Paulo está se dirigindo a eles, buscando aquilo que é possível. Naquele momento, apontando para onde a gente vai chegar no futuro. Eu acho essa ideia muito interessante, mas um pouco insuficiente, mas isso é coisa da minha cabeça, e a gente chega agora na razão terceira. Vamos pensar numa das questões práticas sobre isso tudo, tá? Esquece um pouquinho que a gente está falando da epístola de Paulo aos Colossenses. Escravidão. Escravidão existe formalmente, juridicamente hoje? Não. Formalmente, tá? Todo mundo, se você pesquisar aí onde você quiser, a escravidão se extinguiu, se encerrou no período tal, não existe mais, tá? Agora, pensar em Brasil. No Brasil, a escravidão se encerrou lá em 1888, ok? Tá. Quem eram os escravizados no Brasil? Os africanos que foram trazidos à força de lá. Racismo acabou? Estamos aí em 2026. Acabou? De jeito nenhum. Vamos usar isso como analogia. Paulo não está tão preocupado com aquilo que seria a abolição legal, formal de patriarcado, com a abolição formal de escravidão. Paulo está preocupado com aquilo que está no coração das pessoas. Por analogia, do exemplo que eu dei, Paulo está preocupado com o racismo, não com a escravidão. Paulo está preocupado com a violência na família, com autoritarismo de maridos violentos e coisas assim. Não está preocupado com questões relacionadas ao patriarcado formalmente colocado. Paulo está preocupado com o coração dessas pessoas. Por isso, ele não gastou tinta falando sobre coisas que são formais, historicamente localizadas, e cuja extinção, na verdade, não resolve. Eu sei que isso é doído, mas tudo bem com isso? Não, não. Gente, sabe, o Jonathan Edwards, séculos depois, continuava tendo escravos. E, e, e digo mais, não é nem só Paulo, não é nem só ética. A Bíblia não poderia dar uma aula de cosmologia e biologia para a gente, explicar como tudo surgiu? Fez isso? Não fez. As preocupações eram outras. E aqui, vocês lembram que eu falei da circuncisão do coração? Paulo não estava preocupado com a circuncisão da lei. Ou seja, não, eu não vou dizer que ele não estava preocupado. Talvez na cabeça dele ele até estivesse. Tá? Mas a carta não retrata um objetivo de circuncisão legal em relação a essas questões. Paulo está preocupado com a circuncisão do coração das pessoas.
aquilo que gerava a violência em casa, aquilo que gerava excrescências como escravidão, aquilo que gerava tudo isso. Por isso, por essas 3 razões, eu ouso dizer que essas críticas a Paulo são injustas. Tudo bem com isso? Joia. Oi? Sim? Como escravos, isso. Sim, 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 sim. Com certeza não era um cenário. Assim, é óbvio que não se trata de um cenário desejável, mas era a realidade. E realmente, muito menos na época tinha a ver com etnia. Só quando a gente está falando de escravizados de guerra. Mas essa é uma outra questão. A questão não é a etnia, no caso. Tá? Enfim. Do Exaú Macaulay. Não, baita livro. Não, sim, concordo plenamente. Baita livro. Aliás, recomendo embaixo, assina embaixo junto. A gente até agora falou um pouco de escravidão e a gente deixou um pouco a questão de família do lado. Vocês lembram que eu falei que eu ia falar sobre sexualidade também? Um pouco. Tá? Às vezes a gente vê carta após carta, vai se sucedendo assim. Todas as recomendações éticas, práticas de Paulo, várias delas margeiam com a questão de sexualidade. Aí, fazer uma indicação de um livro que é, com certeza alguns de vocês já conhecem, já ouviram falar. É um livro de um... Ele é novelista, historiador popular, chama Tom Holland. Não é o Homem-Aranha e não é o teólogo que escreveu sobre Romanos, tá? A gente tem 3 Tom Hollands, pelo menos, com certeza tem mais, mas tem 3 que são importantes. Não é o Homem-Aranha e não é o teólogo, tá? É o novelista e historiador popular. Esse livro chama Domínio. No Domínio, o Domínio trata sobre o impacto da igreja na civilização. Vai em linhas, assim, tentando resumir numa linha a ideia do livro. Esse livro tem um capítulo chamado Carne, que narra, em contraste com o que a igreja acaba propondo, como era a sexualidade na época dos romanos. Basicamente, o pater familias, tá? O senhor da família, o dirigente da sua família, era proprietário dos seus escravos para todos os fins. É até um pouco gráfico demais algumas das coisas que o Tom Holland fala, mas era mais ou menos assim. O cara tá andando, vê uma escrava, ela vem aqui. Fazia sexo, ela, tchau, vai embora, pronto, acabou. Aí era mais ou menos isso, o tamanho do senhorio e do poder dessa pessoa sobre os seus escravos. Isso favorecia prostituição e uma série de coisas. Essa era a realidade na época do apóstolo Paulo. Paulo, algo que o Tom Holland coloca, a família não era aquilo que a gente entende hoje como família. Família era um domicílio vasto e expansível. Expansiva, é mais ou menos uma soma entre lugar e grupo de pessoas que estão sob a sua autoridade. Não era pessoas ligadas por um vínculo de amor. Era uma mistura entre local e pessoas submetidas economicamente ou por poderio de natureza sociopolítica ali sobre aquelas pessoas. E Jesus veio revolucionar isso. E o apóstolo Paulo está falando sobre uma família que tem esse perfil. Pessoas unidas por um vínculo de amor em Jesus Cristo,
sob o senhorio de Jesus Cristo. Qual que é a marca da família cristã? Se você tiver que dar uma marca para a família cristã, é o senhorio de Jesus Cristo. Aquelas pessoas são vinculadas, sim, pelo amor, e aqui recuperando também a ideia do amor dito psicológico e do amor dito espiritual. Só para o dito, eu estou me referindo às palavras utilizadas pelo Bonhoeffer sobre as naturezas do amor. É sobre o amor, pessoas unidas pelo amor espiritual em Jesus Cristo, sob o senhorio de Jesus Cristo. Paulo, de novo, ele não está promovendo, ele não está preocupado em resolver questões jurídicas da família romana. Ele está preocupado em forjar, ensinar as pessoas a viverem em submissão mútua e amor, com as dignidades delas sendo respeitadas. Filhos não são mais propriedade, não são mais objetos. Escravos não são objetos. Escravos têm direitos, devem ser tratados com justiça, devem ser entendidos como dignos. Paulo está reformulando o centro da ideia. Ele não está preocupado com a consequência que apareceu num momento histórico, numa organização social determinada. Ele está preocupado com aquilo que sustenta tudo isso. O coração das pessoas. Tudo bem? Ele reconfigura a família romana, o que era a família romana real ao redor de Jesus Cristo. Senhorio e ligados pelo laço de amor em Jesus. Tranquilos com tudo isso? Só para encerrar, eu gostei muito de uma síntese que o N.T. Wright fez no finalzinho, acho que inclusive são as últimas linhas ali do comentário dele naquela série Para Todos. Eu ia trazer a citação textual aqui, que nem eu fiz do Gorman, eu não lembro em que carta, acho que em Gálatas, mas também não cabia. Vamos resumir aqui as ideias. São 3 ideias que a N.T. Wright coloca como centrais aí na carta de Paulo aos Colossenses. A primeira delas, o Evangelho não é sobre ideias abstratas. É sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ok? Segunda ideia, em Jesus Cristo, o próprio Deus se tornou carne. A palavra se tornou carne. Ou seja, o Evangelho é sobre a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, e cuja característica desse Deus que mais se ressalta, e essa é a terceira ideia do N.T. Wright, é aquele Deus que se apresenta como amor e amoroso. Esse resumo da carta de Paulo aos Colossenses. Tranquilo, queridos? Gente, e de verdade, peguem essa cartinha, são 4 capítulos. Vale muito a pena que cada um de vocês gaste um tempinho lendo. É coisa e sobre coisa que a gente vai aprender e que certamente com um poder tremendo de transformação para as nossas vidas hoje. Todos nós temos altares disponíveis e possíveis em nossas vidas concorrentes aí com o Senhor de Jesus Cristo. A carta aos Colossenses ajuda a gente a refocar, neutralizar esses vetores e buscar, viver hoje a vida da reconciliação, participar aí do processo da Shalom que está instalando. Ok, gente? Vamos orar e a gente vai para o cafezinho, então. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque
O Senhor escolheu se comunicar conosco, o Senhor escolheu se relacionar conosco por meio do Teu Filho, e pelo amor que o Senhor é, pelo amor que o Senhor dedica às nossas vidas. É reconfortante e nos traz verdadeiro refrigério nos momentos de desespero, saber que nós estamos na mão de um Deus que, apesar de também ter outras características, é, acima de tudo, um Deus amoroso. Cuida de nós, Pai, é o que eu peço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.